Bom dia, turma! Hoje vamos estudar História. Vamos fazer das páginas 348 até 352. Anotem o código da nossa aula de História de hoje, que é 05F. Nós vamos estudar sobre a cidadania no Brasil republicano. Os primeiros anos da República foram um pouquinho complicados, porque em 1889 a República foi proclamada no Brasil pelos militares. Uma nova forma de Constituição foi escrita e em 1891, abolindo muitas das instituições anteriores do período imperial. Essas novas leis que foram criadas ampliaram os direitos, excluindo, por exemplo, o voto censitário, que era só as pessoas que podiam comprovar a renda e que tinham uma renda, um salário alto, poderiam participar das eleições. Com isso, as pessoas mais pobres foram incluídas na cidadania. Mas mulheres, indígenas e analfabetos continuavam de fora. E ainda mais, os ricos fazendeiros encontraram um modo de controlar as eleições e o voto das pessoas, principalmente dos trabalhadores ligados às atividades do campo. O voto naquela época não era secreto e o trabalhador era obrigado a escolher o candidato que o seu patrão indicava. Para isso, ele recebia algum tipo de pagamento, como alimentos, transporte até o local da votação. E se desobedecesse, ele era punido com demissão ou até mesmo com castigos físicos. Esse tipo de eleição existiu nos 30 primeiros anos do século XX e foi chamado de eleição do cabresto ou voto de cabresto. O conjunto dos eleitores manipulados pelos fazendeiros, que eram chamados de coronéis naquela época, eram denominados curral eleitoral, lembrando um rebanho de gado. A palavra cabresto significa aquela cordinha que guia o cavalo. E curral é o local onde se criam cavalos, mulas, burros, fazendo justamente essa menção de que os pobres eram burros que não sabiam escolher os seus próprios governantes. Para isso, os seus patrões, os fazendeiros, comandavam o voto naquela época, indicavam um candidato e se o trabalhador não votasse naquela pessoa, eles eram punidos. Com essa estrutura, esses ricos proprietários que ocupavam os principais cargos políticos e governavam o país de acordo apenas com seus próprios interesses, sem pensar no benefício de toda a população e da sociedade brasileira como um todo. Depois de um período, outro problema aumentava, que era a desigualdade social no Brasil republicano, que significa depois da República. Foi a questão dos ex-escravos. Após muita resistência, até mesmo ações abolicionistas, isto é, pessoas que lutavam pelo fim da escravidão no país, foi assinada a famosa Lei Áurea, em 1888, ainda no Império, pela nossa princesa Isabel. Entretanto, o governo ou os fazendeiros não se preocupavam com o destino dessas pessoas. Ou seja, os escravos deixaram de ser escravos, mas ficaram largados na sociedade, porque eles não tinham estudos, não tinham propriedades, não tinham moradia, não tinham nenhum tipo de emprego. Não lhes deram terras para cultivar, nem moradias, e também não havia empregos disponíveis, pois nessa época já estavam chegando os imigrantes, que eram estrangeiros, contratados para lavoura e trabalhos mal remunerados nas cidades. Esses imigrantes, por serem de outros países, também não tinham direitos e também não participavam da cidadania. Assim, os afrodescendentes, os negros escravizados, permaneceriam excluídos, vivendo em condições precárias, de trabalhos mal remunerados. Muitos foram morar nos morros do Rio de Janeiro, de onde surgiram as primeiras favelas. Como essas pessoas não recebiam também educação,
sendo na maioria analfabetas, não poderiam votar, ou seja, não tinham participação na política. Mas, a partir de 1930, algumas coisas começaram a mudar. Inúmeras rebeliões continuaram ocorrendo no país, no campo e nos centros urbanos, por motivos específicos, mas revelando a insatisfação contra as regras de uma sociedade que excluía milhares de estrangeiros, brasileiros, afrodescendentes, indígenas, mulheres e trabalhadores de baixa renda. Foram muitas e muitas lutas para ampliar a cidadania. E em 1930 ocorreu uma mudança profunda na política, diminuindo o poder dos fazendeiros. Outra Constituição, outro conjunto de leis, foi criado em 1934. E essa, pela primeira vez, incorporou as mulheres no direito ao voto e garantiu também direitos aos trabalhadores. A luta das mulheres pelo direito de votar. O dia 24 de fevereiro é atualmente uma data comemorativa muito importante, você sabia? É o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Foi nessa data, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que as mulheres passaram a poder escolher democraticamente seus governantes. Para isso, elas precisaram se unir e fazer uma campanha nacional muito vigorosa, porque enfrentaram enorme resistência por parte dos governantes. O preconceito naquela época era muito grande. Desde o século XIX, o tema já era discutido, mas sempre os deputados negavam aprovar esse direito, alegando que as mulheres eram inferiores aos homens e não saberiam votar. As conquistas foram ocorrendo aos poucos, e a partir de 1932, no início, conseguiram que as mulheres casadas, autorizadas pelos maridos, pudessem exercer o voto. Tá vendo? Mesmo com tanto sacrifício, ainda assim eram cheias de regras. Além das mulheres casadas e somente com autorização dos seus maridos, as viúvas e as solteiras que tivessem renda própria poderiam votar. Apenas em 1934, essas limitações caíram por terra e todas as mulheres passaram a ter o direito ao voto. Até que em 1964 era apenas um direito, isso é, elas só votariam se quisessem. Somente a partir daquele ano, o voto feminino também passou a ser obrigatório, como era para os homens e as outras pessoas. Então, vamos para as nossas atividades. Número 1. No período em que o Brasil pertenceu a Portugal como colônia, toda a população brasileira tinha direito de cidadania? Não. Apenas os fazendeiros ou grandes proprietários de terra. Número 2. Quando ocorreu a nossa independência, qual classe social no Brasil foi incluída na cidadania e quem ficou de fora? Apenas os homens bons, ou seja, os grandes proprietários, fazendeiros e pessoas com rendas. Quem ficou de fora? Mulheres, escravos, livres, pobres e indígenas. Número 3. A proclamação da República Brasileira ampliou a cidadania, porque as leis mudaram em relação a quem poderia votar. Marque com um X o que passou a vigorar. Apenas pessoas de muitas posses poderiam votar? Não. Apenas analfabetos poderiam votar? Também não. Votavam somente homens alfabetizados de qualquer renda? Sim. Homens, mulheres, índios e analfabetos poderiam votar? Não. Número 4. Apesar das eleições terem se tornado mais democráticas no início da República, havia uma prática que continuava favorecendo o poder dos grandes fazendeiros. Marque com um X o nome que essa prática recebeu. O nome dessa prática, onde somente os grandes fazendeiros eram influentes no voto, era chamada de voto de cabresto. Número 5. Explique como funcionava a eleição de acordo com o que você marcou na questão número 4.
Então, o que marcamos na questão número 4 foi o voto de cabresto. Como funcionava a eleição no voto de cabresto? O voto de cabresto era um voto controlado pelos fazendeiros, que exigiam que seus trabalhadores votassem nos candidatos que eles indicassem. E o voto não era secreto. Caso eles não cumprissem o acordo, eram castigados e demitidos. Número 6. Por que os afrodescendentes, mesmo libertos pela abolição em 1888, continuaram excluídos da cidadania? Porque foram libertos sem ter acesso a nenhum direito, como educação, moradia, trabalho, saúde. Acabaram excluídos da sociedade. Número 7. As mulheres brasileiras sempre foram cidadãs? Isto é, sempre tiveram direitos políticos? Explique. Não, né? Como nós estudamos, elas não eram consideradas cidadãs, porque naquela época sofriam muito preconceito. Elas eram consideradas inferiores, pessoas que não saberiam votar. Por isso, o voto era sempre dos homens. Elas precisaram lutar muito para conquistar os seus direitos políticos. Número 8. Registre 4 direitos dos trabalhadores conquistados ao longo da nossa história e que até hoje vigoram. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores que existem até hoje, nós podemos citar o salário mínimo, férias remuneradas, descanso remunerado no fim de semana, aposentadoria, entre outros. Número 9. Associe as duas correntes políticas com as afirmações de modo correto. Você vai associar democracia e ditadura. Democracia é o governo com a participação do povo. Ditadura, o povo não tem participação. Então vamos lá. O governante decide as leis de acordo com a sua vontade própria ou do grupo em que apoia? Ditadura, letra B. Há uma votação ampla, secreta e direta para decidir quem são os governantes e representantes da sociedade que farão as leis. Letra A, democracia. Existe a possibilidade de consultar os cidadãos pelo meio do voto sobre alguma lei ou decisão do governo. A, democracia. Todos os direitos de cidadania são suspensos, como o direito de votar, de emitir opiniões, fundar partidos políticos e etc. Ditadura, letra B. Apesar de apenas as pessoas ricas terem acesso à educação, saúde e outros direitos, existe igualdade perante as leis e cidadania. A. Democracia. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo. Até a próxima aula.